Olá, humanos! Bem-vindos à primeira pseudo-aula EAD do Serpente de Fogo. Hoje eu, Razek, vou falar um pouquinho sobre fundamentos do Swordplay e para isso a gente vai estará usando Tabletop Simulator, em que nós teremos a disputa dos bárbaros contra os cavaleiros. Sim, é uma forma lúdica de ver as coisas, mais interessante para a gente poder pensar coisas para além do treino de domingo, que, vamos ser sinceros, para coisas teóricas fazem. Né, a gente tem relativamente pouco tempo. E já digo que eu sou uma pessoa totalmente parcial e não estarei torcendo para os bárbaros, certo? Bem, pessoal, primeiramente hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de espaço de combate. O espaço de combate, mais ou menos o espaço de alcance, é onde você consegue acertar primeiramente o seu adversário. Ou ele pode te acertar, certo? A gente sabe que, por exemplo, armas como espada de uma mão tem um alcance X, e em comparação à lança, por exemplo, que tem um alcance bem maior. A gente tem dois sentidos nessa questão. Aonde, por exemplo, o seu ataque chega sem você dar um passo, onde o seu ataque chega só aonde você estica a mão, ou aonde chega o seu ataque enquanto você dá um passo, né? Um movimento e um golpe ao mesmo tempo. Isso vai servir para diferenciar, por exemplo, a pessoa está avançando em você, o ideal é você não avançar e você sabe aonde o seu golpe atinge, aonde está a sua distância, para você usar o avanço do seu adversário em você, ou você avançar em combate, por exemplo, uma lança e tudo mais. Eu estou falando isso um pouco por cima, que é só para a gente entender um pouquinho essa questão antes da gente falar de movimento e posicionamento. Por exemplo, vamos dizer que cada title, né, cada um desses chãozinhos, corresponde a 1 metro, mais ou menos. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo simples, que sem se movimentar, uma pessoa média, normal, padrão, com uma espada de 2 mãos, vai conseguir atingir o que está no limite do title à frente, né? 1 metro mais ou menos sem você dar um passo. Porém, quando você dá um passo, o seu passo, uma pessoa mais ou menos mais esticado vai dar 1 metro, então, por exemplo, esse cavaleiro, se não desse um passo, atingiria o seu oponente. Se ele estivesse aqui, dando um passo, ele atingiria quem estaria aqui. Então a área de verdade, a área real de ameaça que ele tem, são esses 1 metro para além do metro que ele está ocupando, né? Quem joga muito D&D vai entender esse conceito, né? O espaço de ameaça não é só o title dele, não é só onde ele está, mas também toda essa área ao redor. Isso, por exemplo, vai dialogar bastante sobre a nossa ideia de linha. Por quê? Porque as pessoas mais novas na questão vão achar que linha está relacionado a apenas alguém do seu lado, por exemplo. Os caras estão perdidos aqui. Mas não, lembra que a gente falou sobre a área de ameaça ser esse 1 metro para além da pessoa, certo? Então, sabendo disso, você pode considerar que uma linha vai ser, na verdade, isso aqui. Essas duas pessoas estão consistindo em uma linha, por exemplo. Ah, mas eles não estão juntos. Ah, mas tem muito espaço aqui para alguém passar. É verdade. Mas se um cavaleiro oponente aqui, por exemplo, tentar passar por aqui, ele está na área de
na área de ataque dos outros. Sim, eu estou com o Guinho / meu irmão aqui do meu lado, que ele está me ajudando. Então, às vezes, vocês vão ouvir a voz dele. Mas se um oponente tentar passar por aqui, ele está na zona de ataque tanto desse oponente quanto esse. Então, é muito prejudicial dele passar por aqui, mesmo seja ele tentando fazer flanco e tudo mais, porque ele vai estar ameaçado por dois oponentes, certo? Então, se ele defender um, outro pode vir pelas costas dele e assim vice-versa, certo? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o posicionamento. Então, a gente entendeu que isso aqui pode ser considerado uma linha, isso aqui realmente é uma linha, isso aqui também é uma linha. Linha é quando ninguém pode passar, ninguém consegue passar dessa zona. Agora, se, por exemplo, esse cavaleiro estiver a 1 metro a mais, isso aqui já não considera uma linha, não consiste uma linha. Nesse espaço, um oponente consegue passar, se ele for rápido o suficiente, logicamente, né? Uma pessoa um pouco mais lenta vai ter mais dificuldades, porque esse daqui e esse podem ir em direção a ele, mas vai ser muito mais fácil, porque ele está fora da área de risco, de ameaça desses dois, certo? Beleza. Dito isso, nós aqui colocamos uma batalha campal entre os bárbaros do norte e um furry, a gente não precisa falar do furry, contra os cavaleiros ludo desse lado, certo? A gente colocou uma composição não muito pensando nas armas, mas um pouquinho referenciando elas, né? Pra gente pensar um pouquinho também na questão do posicionamento. Hoje eu quero lembrar basicamente um pouco de cada função que alguém pode ter dentro da campal. Isso significa que Leonardo, estou com o Leonardo aqui, eu vou usar ele. Leonardo, qual que é a função do escudeiro na campal? Fala alto que você tem que gravar. Não deixar passagem de alguém. Não deixar passagem em alguém? Só isso que ele pode fazer. Ele também pode se proteger com o escudo. Ele pode se proteger com o escudo, exatamente. É pra isso que o escudo serve. Pessoas. Beleza. E o que o lanceiro faz? Ele lança. Ele lança. Perfeito. A gente precisa lembrar sempre que a arma não vai definir o que a pessoa vai fazer. Começa por aí. Olha só, foi uma pegadinha. A arma não vai definir o que a pessoa vai fazer, ou o que a pessoa é na campal. O que define o que a pessoa é numa campal é a sua estratégia de jogo. Eu, Razek, gosto de separar a pessoa em 5 categorias. 5 estratégias básicas. A gente vai ter o tanker. O que faz o tanque, Leonardo? Ele tanca os hits. Ele tanca os hits, exatamente. Ele segura os golpes, ou segura posicionamento, na verdade. Ele vai tomar golpe, obviamente, mas ele vai se defender mais e segurar o posicionamento da equipe dele. Não vai deixar ninguém passar por flanco, vai travar 1, 2 ou 3 oponentes para que os oponentes tenham menos leque de opções do que fazer, por exemplo. A gente vai ter o batedor. O que o batedor faz? Ele bate. Ele bate. Mas o batedor, pegando aqui um pouco do exemplo, vamos colocar os menino cavaleiro um pouco para frente. O batedor vai não só necessariamente bater de frente, mas vai ser o cara que vai flanquear e tentar pegar as pessoas pelas costinhas. Eu tô me sentindo brincando com bonecos agora. Ou então se posicionar de uma forma que os oponentes se posicionem também de forma prejudicial a eles mesmos, abrindo buracos e tudo mais. Lembrando, a gente não está falando só uma questão de qualidade de combate individual. Quando a gente está falando de combates em grupos, a gente está falando principalmente de posicionamento. Aonde você se posiciona, melhora ou piora a situação para o seu time ou para o time oponente, certo? Então, novamente, a gente tem o tanque, que é o cara que vai segurar 2, 3 pessoas e tudo mais, segurar posicionamento. A gente vai ter o batedor, que vai ser o cara que vai eliminar as pessoas pelas costas ou pescar pequenas brechas, obrigado, Leonardo. Vai se posicionar, achar pequenas brechas e vai se aproveitar delas.
A gente vai ter também o suporte. O que faz o suporte, Leonardo? Pilar do time. Ele é o pilar do time. De certa forma, sim, o Leonardo está certo. É um certo pilar do time, porque ele vai fazer essa ponte entre o tanque e o batedor. Ele vai ser o cara que, enquanto o batedor está aqui tancando, o batedor está aqui tancando 3, e o tanque está aqui tancando 3, e o batedor está tentando flanquear, ele é o cara que está fazendo a linha com o tanque, não está recebendo tanto golpe quanto o tanque, ele pode até estar um pouquinho atrás, né, esse Conan genérico. Mas ele está ajudando, dando suporte para o tanque e ao mesmo tempo também dando suporte para o flanqueador poder flanquear. Então, por exemplo, no momento que alguém vir tentar cobrar o tanque, ele pode cobrar essa pessoa, por exemplo. Então, se alguém for bater no tanque, ele pode tentar matar essa pessoa, se ele estiver seguro. Ou se no momento que o batedor for flanquear, ele avança para poder dar espaço ou chamar a atenção desse aqui para esse aqui e flanquear com segurança, certo? Então, novamente, tanque, batedor, suporte, e a gente tem o fighter. O fighter é uma modalidade um pouco única, que eu sinceramente sempre digo que ela precisa ser olhada com cuidado e carinho, porque às vezes ela é uma posição importante, às vezes é uma posição mais complicada que pode atrapalhar o próprio time. O que faz o fighter? É quem luta. Exatamente. É o cara que vai procurar em uma campal, por exemplo, duelo. Vai ser o cara que vai ser o cara da trocação. Você dá que eu te dou outra, basicamente. Qual que é o problema disso? O problema desse cara é que, às vezes, é uma pessoa boa, ou que vai procurar uma situação de X1 porque sabe que o X1 é boa para ela, mas ela vai ter dificuldade em lutar em equilíbrio e comunidade com seus coleguinhas, certo? Por procura dessa X1. Então, geralmente, essa pessoa pode levar complicação de ser flanqueado sozinho, ou então deixar o time com um buraco fazendo isso, que pode ser um pouco complicado. Uma coisa importante, Leonardo, se uma pessoa é tanque, ela é tanque pra sempre? Não. Se um batedor é batedor, ele é batedor pra sempre? Não. Se uma pessoa é fighter, ela é fighter pra sempre? Sim. Sim? Não, errou. É tudo uma questão de? Escolha. Errado, situação. Situação. Não é uma questão de escolha, é uma questão de situação. Exemplo. Os bárbaros contra os cavaleiros. Novamente, eu quero dizer para todo mundo, deixar claro que não estou torcendo por ninguém aqui. Se, por exemplo, os cavaleiros forem muito burros e deixarem um buraco no meio, e a pessoa à frente desse buraco for tanque, por exemplo, é o momento dela ser batedor. É o momento que ela vai fazer isso aqui. Ah, Razek, mas eu sou lento, eu não consigo correr. Pô, mesmo se isso acontecer, se você for lento para isso é a chance de um outro batedor fazer brilhar. Então é muito uma questão de situação. É muito situacional. Entendidos até aqui? Qual é, então, Leonardo, você que está me ajudando, me auxiliando nessa aula, a gente falou de quê? De quais posições? O batedor, o tanque, suporte e o fighter. E eu falei que são 5, né? Uhum. Qual que é a quinta? A quinta posição é uma posição um pouco mais controversa, que não é uma posição devida, que é o de comandante, que é o cara que vai passar as caus. Isso quer dizer que precisa ter em cada equipe um comandante supremo e só ele, apenas ele pode dar cal? Pode falar o que é para fazer, Leonardo? Não. Isso quer dizer que você tem que dar a cal sempre que precisa, sempre que você vê uma situação? Talvez. Exatamente, talvez. Às vezes você não consegue falar, às vezes é uma situação muito rápida. X. O problema é que você sempre vai ter uma situação
de alguém falando em algum momento: a direita abriu, a esquerda abriu. Tem alguém indo para suas costas. A questão é muito importante de você lembrar que se você recebe uma ordem, você não necessariamente tem que segui-la. O que você tem que seguir? O que vai levar você pra vitória. Pô, Leonardo, boa. Mas eu falo de outra forma. Por exemplo, se os cavaleiros aqui, lembrando que eu não tô torcendo pra ninguém, estão perdendo feio e perderam essa galera aqui. E você é esse carinha aqui, ó. Esse cavaleirinho que tá segurando aqui bonitamente esse lado. E aqui o pessoal tá fazendo pressão, obviamente, pra cá. E esse camarada fala: a esquerda caiu. Isso quer dizer que você tem que abandonar esse posto e vir pra cá? Não. Por que não? Porque caiu. Não, porque caiu. Leonardo, pensa aqui comigo. Se você sendo esse carinha aqui, ó. Você tá segurando aqui essa galera. Sim. A esquerda aqui caiu. Você vai ter que alguém vai ter que segurar ela aqui. É você que vai ter que fazer isso? Não, porque é mais difícil. Deixa pra outra pessoa, ó. Não só isso, mas se você fizer isso aqui... vai deixar desprotegido ali. Vai deixar desprotegido aqui, exatamente. Então, não é porque te passaram a cal que você tem que fazer. Você tem que ver o bom senso também. Você tem que ver se aquela situação é fazível. Às vezes alguém grita costas e é melhor você bater na pessoa que tá na frente e morrer pelas costas logo depois. Tem situações e situações. Certo? Essa foi a primeira aula rapidinho. A gente vai ter depois na segunda um pouco de estratégia realmente aplicada com bonequinhos do Tabletop Simulator. Leonardo, sua mensagem pro vídeo de hoje? Pode ser qualquer mensagem. Você pode falar do filme que você assistiu hoje. I was looking for a job and then I found a job. Ok, o Leonardo cantou The Cure na minha frente. Eu estou muito chateado com isso. Boa noite.